Bendito é o nome do Senhor Jesus. Jesus é bom, meu povo. Deixa eu virar um pouquinho aqui para o homem. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus, né? Estamos aqui. Hoje é uma honra para nós receber o nosso amigo pastor Sérgio aqui, esse grande homem de Deus. E nós vamos comentar um pouquinho hoje a respeito do Cristo revelado, tá? Então, você que for entrando, vai deixando seu comentário aí e manda sua pergunta também, porque vai ser tremendo essa aula de hoje. Pastorzão, pode deixar aí seus cumprimentos aí, pessoal? Graça e paz, pastor Maxwell. Quero cumprimentar também os internautas que nos acompanham. E fico agradecido aí pelo honroso convite, pela confiança que foi me dado. E espero que possamos aí cooperar para o reino de Deus. A alegria muito grande estar contigo nesta live. Glória a Deus, é isso aí, pessoal. Pastorzão, então nós vamos comentar hoje um pouquinho sobre Cristo. Sim. E vamos iniciar, pastor. Vamos iniciar aí. O que o senhor pode começar falando para nós a respeito desse mistério? Porque, para mim, Cristo, como diz a própria Escritura, Paulo revelando, Cristo, ele é um mistério escondido, né? Desde os séculos. Esse mistério foi revelado, né? Tempos depois, na encarnação de Cristo, né? Mas comenta um pouquinho para nós aí, pastor, a respeito um pouco de cristologia, a respeito desse assunto para nós. Pastor Maxwell, no Antigo Testamento não é mencionado o nome de Cristo, mas os autores do Antigo Testamento, eles utilizam a figura, por exemplo, como Deus, servo e sofredor. Observamos também a figura de Cristo no sacrifício de Isaac. Observamos a figura de Cristo no tabernáculo, na pia de bronze. Observamos também a figura de Cristo em Moisés, que é um tipo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Efésios, Paulo fala de 3 dispensações nesta carta. No capítulo 1, versículo de número 10, Paulo fala sobre a plenitude dos tempos. No capítulo 3, versículo de número 2, Paulo fala sobre a dispensação da graça. E no capítulo 3, no versículos 4, 5, 6 e 7, Paulo fala sobre o mistério da igreja. Uau. Pois bem, no Antigo Testamento, a figura de Cristo, ela estava escondida em Deus. Por exemplo, Melquisedeque. Outro exemplo, príncipe dos exércitos. E a igreja, ela estava escondida em Cristo, de acordo com o livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos de número 17, 28, 29 e 47. Jó também menciona a respeito de que a igreja estava escondida em Cristo, no capítulo 15 e versículo de número 8. E outra referência também é que Jesus, ele disse, antes que houvesse dia, ou antes que Abraão existisse, eu era. Ou seja, eu sou antes do passado, eu sou a fonte eterna e eu sou autoexistente. Então, essa pessoa de Cristo no Antigo Testamento,
ela estava escondida em Deus. Aí, na plenitude dos tempos, quando Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo de número 10, o que Paulo estava se referindo ali? Na plenitude dos tempos, Paulo está dizendo assim, que o cronos do homem havia acabado e agora o karóis de Deus está iniciando. Uau. Está falando do nascimento virginal de Jesus, porque Jesus é nascido de mulher. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Então, quando fala, essa passagem, quando fala aqui, na plenitude do tempo, Deus vai enviar o seu filho. Então, está falando, é como se fosse o tempo, eu estou dizendo, é como se fosse o Kairos invadindo o Cronos? Exatamente. Que o tempo do homem acaba e agora inicia o tempo de Deus, que é o Kairos de Deus. Então, Cristo vem na plenitude do tempo de Deus. E a igreja que estava escondida no Antigo Testamento em Cristo, Paulo revela no Novo Testamento, na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo de número 25 e 26, e Colossense também, capítulo 1, versículo de número 26, e no mesmo livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo de número 2 a 3, Paulo fala ali, o mistério que foi revelado, que está se referindo o quê? À igreja. Então, não era só Cristo que estava escondido desde os tempos antigos em Deus, porque Cristo estava escondido em Deus, mas então a igreja também estava. A igreja era um mistério que estava em Cristo e Cristo estava no Pai. Exatamente, Uau. Exatamente. E foi revelado para o apóstolo Paulo, né? O escritor, porque o tempo por vir que Paulo acreditava iniciou-se com Cristo. Esses dias eu falei, pastor, que a igreja é um plano de Deus, um plano eterno de Deus que sempre existiu. Ela tem sua manifestação a partir de Atos ali, mas ela é um plano eterno de Deus, então ele não estava errado. Não. Exatamente. Tremendo, hein? Exatamente. E o porvir era Cristo que estava iniciando, no entendimento do apóstolo Paulo, e o presente século é a igreja, nos dias de hoje. Porque, de acordo com a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 2, Paulo diz assim, o dia da salvação. Por quê? O tema central das cartas do apóstolo Paulo é escatológico e soteriologia. Quando Paulo está dizendo o dia da salvação, Paulo está dizendo hoje é escatológico, porque ali Paulo entende que está iniciando a encarnação de Cristo. Uau! Aí, através desta revelação de Cristo, que foi revelado pelos escritores do Novo Testamento e de Deus, ele fez conhecido a Cristo, o Evangelho e a Igreja. Uau! Tremendo, hein? Então, pastor, a ideia de que a igreja ela vai começar ali no livro de Atos, né? Isso ela começa ali no seu eixo histórico, mas ela já estava em Deus, e esse mistério agora é revelado através das cartas, principalmente das cartas de Paulo, né? Ela é revelada para que hoje pudéssemos, então, ser inseridos nesse plano redentor, né? Se eu pudesse falar um pouquinho mais sobre isso aí, pastor, sobre essa ideia desse Cristo e essa revelação da igreja também, né? Como esse mistério escondido revelado, né? Porque Cristo, ele é o evangelho da graça. Certo. Cristo é o evangelho de Cristo, conforme Paulo mencionou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 2 e 3. Cristo é o evangelho do reino.
o reino não é propriedade do homem. O reino foi plantado no coração dos homens. A igreja, ela propriamente dita, ela não é um reino. Isso vai ser manifestado futuramente, né? Que vai ter a execução de Satanás e dos seus anjos. A igreja é um povo do reino. Essa é a palavra. A igreja é um povo do reino. Então, o evangelho de Cristo, ele é eterno. Por que ele é eterno? Ele trata-se das coisas eternas. E a igreja, que foi o mistério revelado para o apóstolo Paulo, que é o grande mistério que foi revelado aos escritores do Novo Testamento, e o apóstolo Paulo, conforme eu havia dito, que Paulo faz questão de falar, este é o mistério que foi revelado para mim. Porque a gente observamos nas 70 semanas dos anos de Daniel, a gente vê ali Cristo escondido em Deus, através da profecia de Daniel, capítulo 9, versículos de número 24, 25, 26 e 27. Certo, pastor. Então, agora que nós já entendemos um pouco a respeito desse plano redentor de Deus, de Cristo como um mistério escondido ali, e agora sendo revelado, fala para nós um pouquinho aí a respeito dessa manifestação dele, sobre a vida dele aqui, morte, ressurreição, os mistérios de Cristo aqui, esses mistérios da sua morte, da ressurreição, porque Cristo, na verdade, a morte não pôde tocá-lo, né? Ele se entregou, né? Se eu puder falar um pouquinho da trajetória de Cristo aqui, porque assim, as pessoas, elas falam de Jesus, elas ouvem falar de Cristo, porém, entretanto, pastor, o que eu vejo? As pessoas, elas falam que servem a Jesus, mas não sabem quem é Jesus. Fala que serve a Cristo, mas não sabe quem é Cristo. Então, se o senhor puder comentar um pouquinho para nós sobre esse Cristo revelado na Escritura, agora que nós já entendemos um pouquinho que ele foi esse mistério escondido, ele se manifestou na plenitude dos tempos. Agora, se o senhor puder falar para nós um pouquinho sobre ele já encarnado, sobre esse mistério dele aqui. Quem é Cristo, pastor? Na sua visão, na sua concepção bíblica, fala para nós o que é Cristo, quem é Jesus, quem é Cristo. Algo muito interessante, o nome Cristo vem de uma forma grega da palavra hebraica que significa Messias, que significa literalmente ungido. O que era o ungido no Antigo Testamento? Era alguém que era chamado por Deus para uma tarefa específica da parte de Deus. A consagração divina era consagrada pela unção. Embora Cristo ele fosse comissionado por Deus antes da fundação do mundo, certo, historicamente falando, a sua unção ocorreu no seu batismo, que é em Mateus capítulo 3 e versículo de número 13 a seguir ao 17. Cristo é o Senhor e Salvador da humanidade. Observamos, pastor Maxwell, algo muito interessante, é que a palavra Senhor, ela é referida como patrão. Ou seja, patrão de servos. No Novo Testamento, Senhor, ou melhor dito, no Novo Testamento, Javé é Senhor. Nós observamos ali a divindade deste Cristo. Por exemplo, Lucas capítulo 1, versículo de número 41, quando Maria foi até Isabel, Isabel disse assim para Maria: por qual motivo que a mãe do meu Senhor vem a mim? Olha que coisa interessante. Nossa, forte, hein? E já não tinha nem nascido, né? Estava no ventre ainda. Já. Olha que coisa interessante. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. É que hoje, o que os anjos disseram para os pastores? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Cristo, o Salvador,
o Senhor. Uhum. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo de 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo e servo de Jesus Cristo. Paulo reconheceu que Cristo é o Senhor da sua vida. E Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 16, está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, voltando no assunto ali do apóstolo Paulo, Cristo, né? Ele é a salvação, ou seja, ele é o livramento da penalidade, do poder, da presença e dos prazeres da carne. Então, esse Cristo encarnado, só para a gente voltar no Antigo Testamento, algo muito interessante, é que Jesus estava na criação, Jesus é Deus, de acordo com João capítulo 1, versículo de número 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a luz foi criada, e Jesus é o haja, ali no princípio da criação. Haja luz? Exatamente. Ele é o haja. Ele é o haja. E o que nós observamos? Ele já encarnado, do mesmo modo tão absoluto e claro, a Bíblia, ela declara a humanidade de Jesus Cristo. De acordo com Hebreus capítulo 1, versículo de número 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra, e depois de ter purificado a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade. Uau! E o que me chama muita atenção, o pastor Maxwell, é o livro de Levítico. Agora nós vamos fazer um paralelo aqui com o Antigo e o Novo. Capítulo 4, versículo de número 20. Ali estava era uma tipologia da expiação da obra de Cristo. A expiação ali no hebraico, ali conhecido como kafá, ou seja, o que cobre, o que remove. Aquela expiação ali estava aqui, cobrindo o pecado do povo de Israel. Certo. Ou seja, removendo o pecado do povo de Israel. Aí vem a caporete, conhecido como a tampa da Arca da Aliança. Um mistério também. A caporete seria mesmo propiciatório, não? Exatamente. A tampa ali, se referindo à tampa ali. Então, o que significa? Removendo ou perdoando o pecado do povo de Israel. Aí o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo de número 10, ele disse assim: nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todos. Uau. A oferta era Cristo. Ele era a oferta. Nós fomos salvos, pastor, pela santificação. Corpo glorificado, alma regenerada. Eita, agora. E o Espírito aperfeiçoador. Tremendo, hein? Pastor, esse texto que o senhor falou da santificação aí. Fala um pouquinho para nós aqui o que é santificação. Santificação. Adriel, shalom. Um abraço, Adriel, meu primogênito, um beijo. A santificação é um ato, é um estado que você se separa voluntariamente para o Cristo. Paulo mencionou isso. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Então é um ato, é um estado, é um processo de se tornar santo a Cristo. Esse é o significado da santificação. Tremendo, hein? E santificação e santidade não é a mesma coisa? Não. Santidade é o atributo de Deus Pai. É o atributo do Deus Filho.
É o atributo do Deus Espírito Santo. Então a santidade não tem nada a ver comigo. Não, a santidade é um atributo que só Deus... Quando Pedro, pastor, olha que coisa interessante. Interessante isso aí. O próprio Deus, ele disse assim, por intermédio da boca do apóstolo Pedro: sede santo, porque eu sou santo. Uhum. O que Deus estava querendo dizer? Sede santo, porque eu sou santo. O santo é o mesmo que santificado, no caso, ou não? Não. Então, santo é uma coisa, santidade é outra, santificação é outra. Exatamente. Porque quando Deus estava querendo dizer santo, Deus estava querendo dizer: afasta-se do pecado e vive para mim. Essa é a interpretação ali da hermenêutica. Afasta-se do pecado e vive somente para mim. E santo é um título que é atribuído somente para Deus e a mais ninguém. Somente ele que leva esse título. A santidade, só Deus... É um atributo de Deus Pai. Só de Deus Pai. Porque Deus é um ser moral. Deus está separado de tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é imperfeito. É por isso que a Bíblia fala no livro do profeta Isaías, no capítulo 6 ali, que os próprios anjos, né, clamaram ao Senhor, né? Kadosh, 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 santo, 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 santo. É o Senhor dos Exércitos. Esse título é atribuído somente para ele. Tanto santo quanto santidade e quanto santificação são conceitos distintos. Exatamente. E tem o santificar, que é um ato de você se separar do mundo e viver para as coisas de Deus. Entendi, pastor. Pastor, então a gente voltando aqui a respeito de Cristo, fala um pouquinho mais para nós aí a respeito de Jesus agora, da sua morte e ressurreição, o mistério da morte e ressurreição de Jesus, a crucificação. Fala um pouquinho para nós a respeito desse período em que ele viveu aqui, né? Depois que ele desse processo dele, e porque a morte de Jesus é um mistério, né? Então, se o senhor puder falar para nós um pouquinho a respeito desse processo de vivência dele aqui, e morte e ressurreição dele também, comentar um pouquinho para nós a respeito disso? A morte de Jesus, ela foi singular em todos os sentidos. Jesus, ele foi o único ser que veio ao mundo com plena consciência de que ele seria literalmente imolado em benefício de uma humanidade imerecedora. A morte sacrificial de Jesus, pastor, dependia do desdobramento do plano divino. A sua morte trágica, ela não foi imposta por nenhuma força existente no universo. Em submissão à vontade do Pai, ele se entregou voluntariamente, tendo como objetivo a salvação dos pecadores. Olha que coisa interessante. Através da sua morte vicária, Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E fez cair sobre ele a pena que nos era imposta. Pois bem, a carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo de número 6, 7, Paulo mencionando, não teve por usurpação ser igual a Deus, por não ser igual a Deus, ele se aniquilou-se a si mesmo, tomando-se a forma de servo. Algo muito interessante, para considerar os atributos naturais de Jesus, se fez necessário o quê? Considerar a sua humanidade e a sua divindade. Ele assumiu a forma humana. Quando ele assume a forma humana, ele se absteve temporariamente dos seus direitos divinos. Vou te dar um exemplo aqui. Mateus capítulo 24, versículo de número 30. Como homem, ele não sabia nem o dia e nem a hora do seu retorno. Aqui está um mistério. Como homem, ele morreu.
consumando-se o plano divino da salvação. Aí ele reassumiu a todos os seus atributos divinos, porque durante a sua vida terrena, Jesus ele dependia exclusivamente da ação do Espírito Santo. Aí ele tornou a sua posição da Trindade Santa. Esse é o mistério da morte de Cristo. O berço do cristianismo é o túmulo vazio. No caso, quando Jesus ele afirma que ninguém sabe o dia, né? Nem os anjos do céu, nem o filho, somente o Pai sabe, isso enquanto a sua humanidade. Exatamente. Né? Agora que ele retornou diante da face do Pai, ele retornou, hoje ele sabe. Com certeza, com certeza. Ele é Deus. Porque perfeitamente a humanidade, a Bíblia declara a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus. Uhum. Por causa disso, ele foi igual aos outros homens e também diferente de todos os outros homens. Na humanidade de Jesus, ele tinha fome. Na humanidade de Jesus, ele tinha sede. Na humanidade de Jesus, ele necessitava de buscar força na oração. Na humanidade de Jesus, ele tinha cansaço fisicamente. Porque ele não era um Deus na Terra, né? Ele era um homem, né? Exatamente, referindo-se ao homem. No caso ali, é interessante. No caso ali, a questão da traição de Judas, né? Como homem, ele não sabia que Judas iria traí-lo. Exatamente, né? exatamente. Ele era um homem, né? Exatamente, exatamente. E você vê, de acordo com Mateus, capítulo 26, versículo de número 36 ao 46, é mencionado a respeito disso daí. Né? Ele vê os seus inimigos que vinham para prendê-lo, e adiante dele está Judas Iscariote. Né? Ali ele manteve sereno e tranquilo. Por quê? Ele estava ciente da obra para a qual ele havia vindo ao mundo. Como o senhor falou, né, ele veio voluntariamente, né? Então ele sabia que viria para poder passar o que passou, né? Tem uma observação, pastor? Eu não sei se o senhor partilha do mesmo pensamento que eu. Mas tipo assim, se o senhor também não concordar, né? Não tem problema. Mas assim, Jesus, eu falo que ele tinha um acordo com o Pai ali, que tipo assim, se ele não desse conta, né? Uma vez que o senhor mesmo disse que ele veio voluntariamente, né? Ele veio consciente disso, né? Mas quando ele chega aqui, o acordo dele com o Pai era, ó, se você não der conta de passar pelo Getsemane, de passar pela cruz, me avisa que eu te tiro de lá, né? E aí, até que quando ele está no Getsemane lá, ele declara, depois diante de Pilatos, salvo engano, ele vai declarar e fazer a mesma declaração, dizendo, né, se eu quisesse, eu poderia pedir ao meu pai, ele mandaria que 12 legiões de anjos agora, né, para poder me guardar aqui, me socorrer, etc, né? Então, se ele quisesse, ele pediria ao pai ali, e o pai poderia, naquele momento, tirar ele dali. Só que daí ele bebe desse cálice para poder cumprir exatamente a vontade do Pai, né? Porque ser crucificado nunca foi a vontade do Filho, era a vontade do Pai, né? Exatamente. A gente pode observar que na primeira epístola de João, no capítulo 3 ali fala sobre sangue e água. O sangue, você foi até feliz no seu comentário, o sangue está falando da morte dele. A água está se referindo ao batismo dele. Uau! Tremendo isso aí, hein? Né? Tanto o sangue, a morte, e a água, o batismo. E ele, de acordo com João capítulo 10, versículo de número 17 e 18, pastor Maxwell, ele se entregou, conforme o senhor havia dito aí, voluntariamente. Sim. E quem moeu ele foi o próprio Pai. O próprio Pai. Que está em Isaías capítulo 53, versículo de número 10. Foi do agrado de moê-lo.
Por quê? Quais são os 3 ofícios de Cristo? Profeta, Rei, sacerdote? rei e sacerdote. Qual é a função do profeta? Enquanto o profeta apresentava o povo para Deus, o sacerdote apresentava Deus ao povo. Uhum. O sacerdote tinha o privilégio no Antigo Testamento de se chegar a Deus, de falar concernente ao povo. Aí, de acordo com Salmos, de número 110, versículo de número 4, Isaías, que foi citado aqui, capítulo 53, versículo 1 a seguir adiante ali, o que a gente observa? A excelência do sacerdócio de Cristo. Uhum. A excelência ali. Porque Cristo, ele foi um sacrifício perfeito para Deus, pagando os nossos pecados. Interessante isso aí, pastor, porque o que acontece? A gente tem o hábito de pensar que o que vai agradar a Deus é o meu dinheiro, né? É aquilo que eu mesmo dou para Deus, né? Uhum. Mas, na verdade, o que agrada a Deus é a oferta que ele mesmo se dá. Exatamente. Que foi Cristo. Que foi o próprio Cristo, né? Exatamente. Ele mesmo preparou a oferta para ele mesmo. Exatamente. Né? É por isso que o apóstolo Paulo, ele, na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo de número 4, Paulo disse assim: o qual se entregou por causa das nossas transgressões. Uhum. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus, para nos justificar, ele precisou morrer em nosso lugar como um cordeiro. E ressuscitou para nos justificar. Esse foi o propósito, isso aí foi o resultado da ressurreição dele. Uhum. Amém, pessoal? Alguém aí quer fazer alguma pergunta? Pergunta aí no chat, tá? Vamos fazer uma pergunta aí pro pastor, tá bom? Se tiver alguém aí ainda, quiser fazer uma pergunta, pode perguntar. Pastorzão, nós já vamos partir aqui para o encerramento, mas eu queria que o senhor comentasse um pouquinho aqui a respeito do... Qual a visão que o senhor tem a respeito dessa diferença entre a humanidade e a divindade de Jesus, né? De Jesus ou Cristo. Porque eu sempre digo o seguinte, né? Que Jesus, ele é a humanidade do Cristo e Cristo é a divindade do Jesus, né? E aí eu sempre falo o seguinte, né? Quem morreu foi Jesus e não Cristo, como homem, né? Exatamente. Se eu pudesse comentar um pouquinho a respeito dessa questão aí da morte dele, né? O mistério da morte dele. E como que o senhor enxerga, eu não sei se o senhor vê aí, como que o senhor enxerga esse período que ele ficou no Hades, né? Quando ele morre, esse período que ele fica no coração da terra antes de ressuscitar. O senhor tem alguma coisa para comentar sobre isso? Algo muito interessante. Não há dúvida de que para nós a cruz é sempre central. Uhum. Se nós perdemos de vista a cruz por um dia que seja, nós estaremos derrotados, nós estaremos fracassados. Os homens, eles podem contemplar a cruz e ainda deixar de alcançar o evangelho que salva, se não levar em conta a ressurreição. Por quê? Sem a ressurreição, não há redenção. Sem a ressurreição, não há crucificação. O símbolo do cristianismo não é a figura morta do crucifixo, mas sim do Cristo glorificado, ressurreto, pisando sobre a madeira, sobre os seus pés. E algo muito interessante que você mencionou aí, fazia parte que o Filho do Homem fosse entregue na mão dos homens, né? E no terceiro dia ressuscitou. Lucas, em Atos dos Apóstolos, ele menciona que ele rompeu os grilhões da morte. Uhum. Porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Isso não era possível. Então ele rompeu. E é tão interessante, pastor, que no livro do Apocalipse,
no capítulo 1, no capítulo 2, melhor dito, no capítulo 2, assim, de primeiro a seguir, João, ele viu Cristo glorificado. Ele viu Cristo glorificado. E ele diz, eu, João, irmão vosso, companheiro nas tribulações, achei-me em espírito no dia do Senhor, ouvi por detrás de mim uma voz que me dizia, escreve as 7 igrejas da Ásia, escreve a Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Efeso. E quando eu olhei para ver quem era, eu vi um ser vestido de branco. Na sua boca saiu uma espada aguda, fiada, seus olhos como 2 chamas de fogo, tinha um cinto de ouro na sua coxa, escrito Rei dos Reis. E eu caí como morto perante ele. Ele me disse, não temas, não tenha medo, não fica apavorado, não. Eis que eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho a chave da morte do inferno. Então, algo muito interessante aqui, a fantástica, inédita ressurreição de Jesus consumou-se com pleno êxito e perfeito projeto divino, porque era a prova que os pecados haviam sido perdoados. Uau. Porque a ressurreição, ela diferencia o cristianismo das religiões e crenças no mundo. Por exemplo, se Jesus tivesse retido na sepultura, Satanás não teria sido vencido. O homem estaria perdido. E Deus não teria provado a sua deidade, a sua divindade. Se Jesus não ressuscitasse, o cristianismo não ia ter sentido. Ele ia tornar-se inútil a pregação e a fé. É por isso que Paulo diz, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Só com esse texto aí a gente já ganha esperança, né, e certeza de que de fato ele ressuscitou, né? Exato. Esse é o berço do cristianismo, entendeu, pastor? É o berço do cristianismo, o túmulo vazio. Ô, pastor, e o que o senhor me fala a respeito da diferença entre o Cristo imortalizado e o Cristo glorificado? No caso, a imortalização do corpo e a glorificação do corpo. Qual seria uma diferença básica entre ele estar imortalizado e depois ele estar glorificado? A Bíblia fala, nós estávamos até falando sobre isso, em Lucas, né, capítulo 24, versículo de número 49, que, contudo, Jesus fez a questão de salientar aos seus discípulos que era ele mesmo em pessoa, mandando o quê? Palpá-lo, né? Mostrando ali as feridas dos cravos nas mãos, dos pés, e para que eles pudessem ver ali de perto, e ainda comendo um peixe assado na presença deles. Aí Jesus disse assim, vedes que um espírito não tem carne e nem osso, como vedes que eu tenho. Então, a respeito da glorificação, ela se dá-se-á no arrebatamento da igreja. Dos que dormiram no Senhor, descansaram no Senhor. E a imortalidade é um Deus que é eterno. Paulo diz, ao Deus imortal, invisível, pelos séculos dos séculos, a ele a honra e a glória. Então, essa glorificação, assim como ele é um corpo ressurreto, glorificado, assim será os salvos em Cristo, quando a trombeta foi tocada. Primeiro os mortos em Cristo, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. E a ideia de um Cristo imortalizado, a gente pode inferir que ele não morre mais, né? Não morre mais. É aquilo que Paulo mencionou para Timóteo. Ao Deus imortal, invisível. Você citou aí, Exatamente. Tremendo, hein? Exatamente. Coisa linda, hein, pastor? Amém, meu povo? Que Deus abençoe vocês aí, tá? É lindo demais. Amanhã, qualquer coisa, se der tempo, nós fazemos mais uma live aqui. Aproveitar o pastorzão para compartilhar conosco aí esse mistério aí de Cristo, né?
Cristo como o mistério escondido, revelado na Escritura, é tremendo demais, né? Comentamos um pouquinho aqui a respeito disso. O assunto ele é muito amplo, ele é muito profundo, né? Mas o pastor, ele daqui a pouco já tem que ministrar também, já está para sair. Então, nós vamos concluir aqui a nossa aula e agradecer a Deus aqui pela participação do nosso querido pastor Sérgio, esse grande homem de Deus. Pastorzão, obrigado, tá? Pela sua participação aqui. Pastor Maxwell, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, pela confiança. A todos os internautas aí que estarão vendo esse vídeo ainda. Deus abençoe vocês e espero que pudéssemos aí compartilhar algo aí para edificação. Deus abençoe. Amém, queridos. Deus abençoe.